Olá e seja bem-vinda de volta para o nosso podcast do Art of Worship. Eu espero que você esteja bem. E vamos lá, vamos estudar juntos. Então, esta semana, nós vamos explorar o tema de adoração por completo, ok? Então, muitas vezes, quando nós falamos de adoração, o que vem em mente é os momentos espirituais, né? Quando a gente está orando, quando a gente está louvando, quando a gente está usando nossa arte para adorar o Senhor. Mas a Bíblia chama-nos para viver uma vida de adoração completa. E o que isso significa e como fazê-lo no prático. Então, o que isso significa é que nós temos em todos os nossos atos diários, pequenas, trazer eles como forma de ato de serviço ao Senhor. Eu vejo assim, se eu estou servindo um rei, imagina, na Inglaterra tem um King Charles. Se eu fosse lá para trabalhar no palácio dele, tudo que eu fazia, eu sabia que eu representava ele, então em tudo que eu fazia com excelência. Então, não importa se eu estava colocando os pratos na mesa, está representando ele, ou seja, os visitantes que vêm no palácio vão comer isso e vai olhar bem ou mal para ele devido ao meu comportamento e o jeito que eu sei, né? Então, em cada área da nossa vida, nós podemos fazer a mesma coisa com o nosso Rei Jesus. Nós vemos que o jeito que nós cuidamos dos filhos, o jeito que nós cuidamos de casa, o jeito que nós cuidamos de nós mesmos, tudo um testemunho de como nós servimos o nosso Rei e tudo representa o nosso amor, ok? Então, quando você olha em Romanos 12, se puder abrir também, Romanos 12, a partir de versículo 1 a 2. E Romanos 12, 1 a 2 fala: Portanto, irmão, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se oferecem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ok? Então, este versículo é muito dito, né, essa questão de sacrifício vivo, mas o que isso significa? No Antigo Testamento, quando eles iam para adorar ao Senhor, eles tinham que sacrificar um animal, ou seja, tinham que matar ele no altar, para que esse animal pagasse o preço do pecado do humano. É como se fosse oferecer no lugar do nosso pecado, né? Porque o preço do pecado é morte. Então, a morte era levada pelo animal e o humano ficou perdoado daquele pecado. Mas isso era um ato de adoração. Quando Jesus morreu na cruz para nós, não é mais necessário fazer sacrifício animal. Agora, Jesus morreu no nosso lugar. Então, nossos pecados são pagos. Mas isso se tornou a nós sacrifícios vivos. Significa que todo dia nós vamos sacrificar coisas para que nós podemos honrar e exaltar Deus. Então, Jess, tudo bem, eu ofereço um sacrifício de adoração. Lindo, poética essa frase. Eu já ouvi, talvez até já usei, confesso, mas agora meu entendimento foi mais profundo, que é a realidade. Um sacrifício vivo é quando você oferece algo que te custa para que você pode adorar o Senhor. E esses meses para trás, Deus tem falado muito sobre meu dia a dia e meu corpo. Como eu usei isso como sacrifício vivo para Ele. Então, para aqueles que sabem, meu ministério principal é dança, né? A minha forma de adoração mais livremente é através da dança, ou seja, eu tenho que usar meu corpo. Mas, para muitos anos, eu andei ministérios e ministérios e vendo muitas meninas não nem alongando para o ensaio, nem para culto, pessoas cuidando muito bem dessa questão de estudar a palavra, de orar, essas coisas assim, muito bem. Mas quando vem na hora de comer, as refeições estão cheias de fritura, cheia de açúcar. Toda vez que faz essas coisas assim, o que você está fazendo? Você está danificando o instrumento de adoração, certo? Então, se eu comer essas besteiras e se eu não exercitar meu corpo, não cuida de alongar, se eu não cuido desses detalhes, quando eu vou subir no altar para dançar, eu não vou ter fôlego, eu não vou ter força, eu não vou ter energia, eu vou ficar afogante. Então, é importante que nós cuidamos de cada detalhe para que, quando nós oferecemos nossa arte de adoração, ele flui melhor. Mas eu pensei, será que é só isso? E esses dias eu estava ouvindo Raquel Lima,
falando sobre o processo dela. Se você tiver a oportunidade de ouvir o testemunho da vida dela, por favor, faz. Ela é uma mulher incrível. E ela falou uma frase que eu achei super interessante. Ela falou que o nosso estômago é nosso altar. Pois em 1 Coríntios 6:19, fala assim: acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorificam a Deus com seu próprio corpo. Aí eu comecei a pensar, como assim o altar é meu estômago? Se você olha pelos vários livros da Bíblia, cada vez que Deus chama um povo para se santificar, uma pessoa para se santificar, a primeira coisa que é sacrificada é a comida. Já reparou? Porque comida é um altar onde que as coisas morrem para que você tenha vida. Então, se nós pensamos no nosso altar, o que você tem sacrificado no seu altar? Acontece que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Exercício eu faço com gosto, mas comida, né? Um dos maiores pecados entre cristãos hoje em dia, na realidade, é gula, né? Pensa bem sobre os encontros que você tem no tempo. Por exemplo, o que é vendido pós-culto? É saladas, é fruta fresca ou é coxinha? É frutura? É doce? É brigadeiro? A realidade é esta. Cada vez que eu me encontro, vocês comem só um tiquinho, você come até se fartar. Como que está sendo esse costume? E a Luciano Subirá fala, ele tem 2 livros incríveis, se você tiver uma oportunidade, lê, faz muito bem. Mas ele fala sobre esse poder de jejum e como esse sacrifício de jejum mostra qual é o ídolo na sua vida, na realidade, porque quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos até desistir de fazer certas coisas que são confortáveis, né? Quando nós fazemos, por exemplo, eu vou fazer, acordar 1 hora mais cedo para ter tempo com Deus, tudo bem. Então você está sacrificando seu sono, muito bem. Eu posso sacrificar não comer uma comida específica, eu posso parar de usar um aplicativo, posso parar. Então essas coisas nós conseguimos fazer. E até seja um pouquinho fácil. Você consegue fazer um jejum de 3 dias inteiros? A maioria de nós não. Por quê? Porque comida é algo que nós precisamos para sobreviver. Então, nós temos que negar nosso instinto primário para que nós podemos ter esse tempo. Mas é provado, nas ciências, né, faz muito sobre jejum intermitente, né, como se fosse a maior coisa de emagrecimento e tudo agora. Mas, em realidade, quando nós negamos nosso corpo, ele começa a rejuvenar e mudar. E o Jesus implementou o jejum sempre no ministério dele. Ele jejuava para 40 dias. Não estou aconselhando que você faz isso. Mas ele entendeu, para dominar o corpo dele, ele tinha que dominar uma coisa que é uma necessidade essencial para ele, que é a comida. E nós, quando nós falamos de oferecer tudo que nós somos com sacrifício vivo a Deus, nós precisamos fazer coisas que é desconfortável, coisas que nós tiramos do rotina normal, para que nós podemos focar nele. E essa é uma área que eu, particularmente, tenho tido muita dificuldade, confesso para vocês. Porque é uma área que requer muito disciplina, muito autodomínio, né? E nós precisamos ter em mente o porquê. O porquê, né? Porque quando a gente olha, por exemplo, esses sacrifícios dos animais, era uma bagunça. Imagina, indo para o templo, você tem ovelha. Aí a ovelha vai estar fazendo muito barulho. Aí ela ouça o barulho dos animais também gritando que está sendo matada lá na frente. E ela vai tentar fugir. Você tem que agarrar ela, você tem que arrastar até o templo. Aí depois tem que segurar para que o sacrifício seja feito. E tudo isso, e aí depois vai sangue para todo tanto lado. Depois tem as partes íntimas e interiores do ovelha que é tirado para várias partes do sacrifício. Então, cada parte desse processo não foi bonito. Não foi fácil e não foi suave. E a mesma coisa para o nosso sacrifício hoje em dia.
Quando nós sabemos o algo, o porquê nós fazemos coisas, nós temos muito mais disciplina para fazer. Porque por motivação nós fazemos muito pouca coisa, mas para disciplina nós fazemos muito. E Deus começou a me desafiar sobre o meu corpo. Eu tenho 2 sobrinhos lindos, maravilhosos, e eu fui passar Natal com eles esse ano. E eu confesso que eu cansei bem rápido. Eu sempre fui uma pessoa que gostou de atividade física, eu gosto de ir na academia, levantar pesos, para mim é muito gratificante. Mas eu estava fazendo mais por prazer e de vez em quando, do que algo mesmo disciplinado. E Deus falou comigo sobre essa questão, né? Se você quer ter seus próprios filhos, será que você vai ter fôlego para fazer isso? Será que você vai ter saúde suficiente? E será que a sua dança é o máximo que você pode dar? Ou você está se autolimitando? O Espírito Santo me deu uma tapa na cara. Então eu confesso que eu precisava endireitar um pouco e falei, Ih! E eu comecei a fazer caminhadas cedo de manhã, né? Eu levantava 1 hora mais cedo, fazia uma caminhada pelo bairro e ouvia podcast. Eu também tinha falado no início do ano que eu quis melhorar meu entendimento sobre a palavra e sobre liderança. E eu vi uma diferença muito grande, não somente no meu peso, isso também faz efeito, mas no meu fôlego, na minha energia, na minha bem disposição para trabalhar, a clareza na minha mente. Aí eu comecei a perceber, a pessoa que está atrapalhando eu fazer as coisas da melhor forma para servir Deus na melhor forma sou eu própria, eu própria. Então, eu não estou te falando que eu resolvi e está tudo perfeito, lindo, maravilhoso. Muito pelo contrário, né? Comida continua sendo uma luta diária para mim. Mas o exercício eu já estou mais disciplinada, já estou me forçando a fazer as coisas mais desafiantes. Então, eu vejo agora como um ferramenta para eu ser uma melhor adoradora e uma melhor pessoa para servir aqueles ao meu redor. Essa vez, quando eu fui sair com meu sobrinho, no verão, eu carregava nas minhas costas uma e empurrava o outro no carrinho. E não tinha problema. Não tinha problema. Eu poderia servir e amá-los bem melhor. Então, imagina como eu consigo servir o reino bem melhor. Um corpo consegue aguentar muito mais. Agora, quando eu danço, eu não fico sem fôlego. Agora, quando eu danço, eu posso entregar passos muito mais do que eu conseguia. Agora, quando eu vou servir as pessoas, eu preciso ficar em pé, ou preciso carregar as coisas para os outros, eu consigo. Então, é uma disciplina, um sacrifício vivo. Não é confortável levantar 1 hora mais cedo. Não é confortável todo dia fazer a coisa que eu não quero, quando tá frio, quando eu quero estar descansando, quando eu estar curtindo amigos. Não é fácil quando vai na festa cheia de delícias e você escolhe comer uma opção mais saudável. Nós temos escolhas para fazer. Então, como você está fazendo a sua vida? Como você tá fazendo a sua vida? Eu te dei o exemplo de exercício e alimentação, mas também nós temos como formas de adoração o jeito que nós cuidamos da nossa casa, nossos relacionamentos, amizades, nossa família. Nós temos que priorizar as coisas da forma certa. O Senhor Jesus é um Deus de ordem e organização, não de bagunça. É uma coisa que nós precisamos entender. Como eu estou honrando Deus? Então, a pergunta que eu faço para você, quando você faz seu dia a dia, quero que vocês tentem, analisem um pouquinho, tá? Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Como que você faz sua vida? E agora? Se você percebesse que Jesus estava sentado na cadeira, olhando o seu dia, junto contigo, o que ele falaria? Eu sei, para mim, tem muitas coisas para melhorar. Eu tenho que mudar minhas prioridades e eu tenho que mudar o jeito que eu faço e se veja se eu faço com excelência. Porque se eu estou fazendo para o rei, eu não posso fazer de qualquer jeito. Muitas vezes nós fazemos para nós de qualquer jeito, mas para outros melhor. Mas Deus está falando que tudo que nós fazemos é uma oferta a Ele. Então, vamos dar o nosso tudo, o nosso melhor para Ele, para que nós podemos ter a vida para Ele. Amém? Desejo uma ótima semana, que você tenha uma semana cheia de bênçãos e desafios. E se algumas de vocês gostariam de me acompanhar, eu vou fazer um desafio nesses próximos meses, até Natal, sobre organizar nossa vida, disciplina. E eu convido você a fazer parte desse desafio.
esse desafio até Natal é que nós vamos fazer uma forma de exercício por dia. Pode ser qualquer coisa, pode ser ir na academia, pode ser uma caminhada, pode ser colocar um Zumba na televisão e faz em casa. Então, uma atividade física por dia. Também é 1 hora de devocional por dia. Também teremos um tempo de compartilhar um versículo com pessoa por dia, tá bom? E escolher uma alimentação mais saudável possível, ok? Esse é um desafio não para perder peso, não para ganhar oportunidades para mostrar coisas para os outros, mas para nos desafiar a ter uma vida em linha com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, quer curtir esse desafio? Vem junto comigo e nós vamos fazer junto. Todo dia eu irei colocar um devocional no meu Instagram. Pode seguir, pode participar também. E nós iremos estudar a palavra juntos. Amém? Amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.